Buenas, tudo bem? Alguns dias atrás eu pedi lá no Instagram para tu me mandar alguns tópicos de assuntos relacionados à história britânica que tu tivesse curiosidade, interesse em saber mais. E algumas pessoas mandaram coisas bem interessantes, né, sobre a Rainha Vitória, sobre guerra. Alguns não, né? Alguns mandaram tipo como vai estar o tempo em Londres, lugar para morar, as coisas nada a ver com o que eu perguntei. Mas enfim, eu anotei os tópicos que eu achei interessante e eu quero, nesse ano, começar a abordar mais assunto de história aqui no canal. Sei que tem bastante gente que gosta, né? E me diz aí nos comentários também se tu curte esse tipo de conteúdo. Assim, eu sei que eu posso continuar fazendo, que eu vou ter tu aí do outro lado assistindo, tá bem? Só que assim, até desses assuntos que eu recebi as sugestões, eu quero pegar coisas bem específicas, assim, sabe? Ou algumas pessoas, ou alguns acontecimentos bem específicos dessas épocas de períodos passados, assim. E eu sou guia de turismo aqui na cidade também, né? Caso tu não saiba, eu vim fazer um passeio aqui comigo e eu te conto várias histórias pessoalmente. Então eu adoro estudar sobre histórias e contar elas, dividir elas também com as outras pessoas. Então, por isso que eu quero trazer algumas delas aqui para ti. E a que eu quero te contar hoje é sobre a história de um guri chamado Edward Jones, ou Boy Jones, como ele foi apelidado pelos jornais lá na época, em 1838. Fazia um ano que a Rainha Vitória estava no poder quando a história do Edward Jones começa a ficar conhecida, né? A Vitória tinha 19 anos de idade. E ele, esse guri, 14 anos ele tinha, lembrando, ele tinha uma adoração muito grande pela Rainha Vitória. E ficou claro isso para todo mundo lá em dezembro de 38, porque ele foi pego um dia dentro do Palácio de Buckingham. A Vitória não estava no palácio, ela estava em Windsor naqueles dias, e mais um funcionário do palácio, ele vê o guri, pega ele é levado para a delegacia, e 2 semanas depois, então, ele é feito um julgamento, né, na corte mesmo, para ver o que iam fazer com o guri. O pai dele, o Henry Jones, ele fica louco da vida, né? Ele não tinha condição financeira, então ele começa a pedir dinheiro para os vizinhos, começa a trabalhar um pouco mais para poder pagar um advogado para defender o filho dele na corte. E o advogado, os jornais até da época dão um enfoque bem interessante assim para a atitude do advogado, que é até cômica de certa forma, sabe? Porque ele pega, tipo, o guri tinha roupas da Vitória que ele tinha roubado, né? Que ele tinha pego, roupa, comida, inclusive até calcinhas da Vitória que ele tinha com ele. Mas ele pega algumas roupas assim, mostra na corte e diz: é isso aqui que ele levou, que ele roubou. A gente tá aqui, vocês estão acusando ele de roubo por causa disso aqui, sabe? Então vira meio que uma situação cômica. Tanto é que o guri não é preso, não é culpado, não é julgado culpado, né, depois nesse julgamento. E aí o guri virou sensação. Todos os jornais falavam no guri que entrou no Palácio de Buckingham sem ser visto. Veio até um cara dos Estados Unidos que ofereceu dinheiro para ele, para ir com ele para os Estados Unidos, porque todo mundo ia querer conhecer ele, etc. Ele não aceitou, disse que não ia por nada nesse mundo. Beleza. Passaram-se 2 anos e o guri foi pego de novo dentro do palácio. Só que dessa vez foi pego pela parteira / enfermeira da Rainha Vitória, até porque faziam só 10 dias que a primeira filha dela, do Albert, a princesa Vitória, tinha nascido. E o guri foi pego a alguns cômodos de distância da Vitória e alguns cômodos de distância da princesa Vitória, do bebê, né? Até os jornais começaram a questionar, tipo, e se ele tivesse pego o bebê, né, a princesa Vitória, e fugido com ela, roubado, o bebê vai saber, né? E aí, quando ele foi pego, lá no dia 2 de dezembro, então, de 1840, a Vitória é informada. Na verdade, o príncipe Albert é informado, e aí ele comenta com a Vitória. E a Vitória fala sobre isso no diário dela. Ela escrevia muito nos diários dela, né? Então ela registra, ela fala o seguinte: o Albert me falou que ele acabou de ouvir, quando ele se levantou, que um homem foi encontrado debaixo do sofá da minha sala de estar. A Mrs. Lily, a senhora Lily, me falou que às 1h30 da manhã ela ouviu um estalar na porta da sala e chamou por algumas vezes por alguém que estivesse lá, mas ninguém respondeu. A porta abriu de novo e quando ela finalmente chamou de novo, se fechou. E ela deu um pulo e chaveou a porta. Aí passa um pouquinho, papapá, daí fala assim: aí a Liz empurrou o sofá e lá no chão tava um cara que foi preso, mas não falava nada, mas estava desarmado. Ela continua: depois ele foi levado lá para baixo, ele falou que não queria machucar ninguém e que veio apenas para ver a rainha. Depois disso, a gente ouviu dizer que ele já esteve no palácio uma vez antes. Falei antes, né? Ele foi meio esperto.
e só veio porque estava curioso. Mas imagina se ele tivesse vindo no quarto, o quão amedrontado eu teria ficado. Depois disso, daí sim, ele foi preso, foi levado para uma dessas casas de correção, que era muito comum na época, e ficou 3 meses lá nesse lugar, fazendo corda, uns troços assim, um trabalho pesado. Foi solto, que acabou a pena dele, né? E aí as pessoas iam visitar ele na casa dele, o pai dele cobrava as pessoas que queriam visitar para ver o guri, e até achavam ele meio sem graça, tipo, ele não falava, sabe, sobre as coisas que ele viu no palácio, que ele ouviu no palácio. Mas enfim, passaram-se 2 semanas e aí colocaram mais policiais para fazer vigilância do palácio. Colocaram, na real, 14 policiais para cuidar do palácio dessa vez. Não adiantou, porque 2 semanas depois o guri entrou de novo. Ele foi pego por um dos policiais, no caso. Quando ele foi levado para a delegacia, ele começou a relatar: eu vi chapéu, vi joia, livro, vi um monte de coisa. E o policial achou que ele estava mentindo. Ele queria que ele estivesse mentindo, porque soa mal para ele, né? Se o guri conseguiu andar bastante pelo palácio. Aí o guri relatou: não, eu vi o livro tal, do lado do livro tal, na prateleira tal. Começou a dar detalhes, assim, bem específicos. Mas enfim, foi preso, mais 3 meses na prisão. Depois disso, o Madame Tussauds, sabe o Museu de Cera, o Madame Tussauds? Ele ofereceu 20 libras para fazer uma estátua de cera do guri. E ele e o pai dele não aceitaram que eles fizessem isso. Ele até estava meio inclinado que sim, mas o pai achou que não, porque ia receber uma notoriedade muito negativa, né, afinal de contas, então ele acabou recusando. Daí é que vem o grande negócio, que tinha uns agentes secretos que começaram a se envolver nisso, a pedido, a mando do Departamento de Segurança, né, claro, para mandar o guri para um outro país, tipo, exportar ele daqui. E aí chegaram na costa sul do país, falaram com o capitão se ele podia levar ele, o capitão aceitou. Quando ele viu que era o guri, ele disse: não, esse aqui eu sei quem ele é o intruso do Palácio de Buckingham, eu não vou levar ele. É claro que ele não queria levar porque, primeiro, que era uma pessoa que não dava para confiar que ia estar no navio dele, e segundo, porque ele estava entrando no Palácio Real, né? Então, por esses motivos, ele se recusou a levar. Os agentes secretos, mesmo assim, com o guri junto, eles foram em outros lugares, outros portos, até que chegaram no porto de Liverpool. E lá em Liverpool, eles conversaram com o capitão de um navio, pediram se ele levaria, o cara aceitou, pá, numa boa, beleza, foda-se quem é. E aí, para onde é que ele foi levado? Para Bahia, no Brasil. É exatamente esse o registro que se tem. Ele foi levado para Bahia, no Brasil. Ele estava, na verdade, não foi levado para o Brasil, mas ele estava servindo no navio, né, trabalhando no navio que estava indo para Bahia. O guri manda uma carta pro pai dele dizendo: eu tô num navio, papapá, eles estão me tratando bem, etc, etc. E aí o pai pede ajuda até para jornais mesmo, para publicarem, né, para saber se alguém tivesse alguma coisa, soubesse alguma coisa, se pronunciar. E aí depois, só depois de algum tempo, então, de 9 meses, é que ele volta para cá o navio e o guri consegue escapar e volta caminhando até Londres. Ele é pego, dessa vez em casa, e aí voltou a servir pela Marinha Britânica. Depois de 5 anos, o pai dele pede liberação, porque afinal não fazia 5 anos que ele não visitava a família, que não vinha pra cá. Claro, porque eles queriam que ele ficasse longe do Palácio de Buckingham, né? Então ele estava servindo dessa vez pela Marinha, direitinho e tudo mais, registrado, né, oficial da Marinha. Só que daí pede essa liberação e a Marinha dá a liberação, porque a Marinha tinha medo que ele morresse enquanto ele estivesse servindo, né, no navio. Vai saber se os jornais não iriam acusar a Marinha, né, de ter matado ele, de ter sido proposital. Ele caiu no mar, hein? Então eles acabam liberando ele para vir para casa. E daí ele foi pego, depois de alguns meses que ele foi liberado, ele foi pego perto de Greenwich com alguns itens que ele tinha roubado da casa de um aristocrata. Aí depois ele acaba sendo mandado para a Austrália, até porque a Austrália na época era uma grande prisão da Inglaterra, assim, né? Todos os convictos, os piores convictos, eles eram levados para lá. Quando ele é levado, ele usa um nome que não era o nome de verdade, ele usa o nome de John Frost. Só que aí acontece o quê? Passam 2 anos e o guri consegue voltar para a Inglaterra, até porque ele tinha usado um nome falso para ir para lá, né? E ele consegue fazer um cambalacho ali e volta para cá com o nome de Edward Jones, né? Daí quando ele chega aqui de volta, adivinha só, ele foi preso de novo por ter roubado aí já uma casa. Ele começa a entrar nessa vida mais de roubo mesmo, mais criminosa, assim, né? Aí ele acaba por ter roubado, descobrem quem que era o cara, o que ele já tinha feito, né, todo o histórico dele, e ele é mandado para a Austrália por uma segunda vez.
agora com o nome certo, né, de Edward Jones. E aí o irmão dele vira um ministro de trabalhos públicos lá no estado da Austrália. E aí dá casa pra ele, começa a ajudar ele como ele pode. Só que o cara começa a entrar pro álcool e tal, começa a se perder. E aí não se tem mais muita informação do que acontece com o Edward Jones. Os últimos registros que se tem é que tem um cara que falou mais tarde que ele conheceu um cara chamado Thomas Jones, e que daí descobriu-se que era o Edward Jones, porque ele contava essa história que ele tinha entrado, só que ele falava no castelo de Windsor e não no palácio de Buckingham. Mas como ele já estava com uma idade mais avançada, aí dava para acreditar, né, que era de fato o cara. E aí passam-se alguns anos disso e ele morreu em 1893, quando ele estava... Foi num dia seguinte ao Natal. O empregador dele tinha dado uma grana a mais pra ele, deu umas bebidas lá pra ele também, porque ele gostava, né, de meter umas. E ele sentou numa ponte pra tomar o trago dele e bebeu umas a mais e caiu da ponte e morreu. Tragicamente assim, dia 26 de dezembro de 1893, e ele está enterrado lá na cidade de Barnsdale, na Austrália. Então, a lápide dele até nem marcado estava, assim, depois que colocaram uma plaquinha com algumas informações erradas, mas enfim, é compreensível, né, porque as informações, só recentemente foi publicado esse livro sobre a história do Edward Jones, considerado por jornais até da época, né, o primeiro stalker de celebridade da história. Então essa é a história do Boy Jones. Me deixa nos comentários dizendo se tu curtiu essa história, esse tipo de história também, assim eu posso te trazer mais personagens do passado, histórias e acontecimentos do passado também. Beleza? Vem fazer um passeio comigo também, que deu lá no passeio da realeza também que eu faço, eu te conto sobre um outro intruso do Palácio de Buckingham, mas aí em tempos mais modernos, há 40 anos atrás. Mas aí vem fazer o passeio comigo que eu te conto mais, quem sabe um outro dia eu conte aqui no vídeo também. Beleza? A gente se vê em breve então, seja aqui, seja nas redes sociais, seja no passeio, onde for. Até breve. Tchau!